Nós sabemos bem que todo político tem ideias mirabolantes para resolver os problemas que eles próprios criaram. Mas uma coisa nós precisamos assumir: alguns deles se superam nesse quesito. Este é o Visão Libertário, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, teve uma brilhante ideia para resolver os problemas dos inúmeros buracos que se espalham pelas ruas da metrópole. Ao invés de partir para a solução convencional, que seria tapar buracos com um asfalto novo, o sucessor de Bruno Covas teve uma ideia genial e criativa. Ele simplesmente mandou colocar supercones nos buracos. E voilá! Problema resolvido. Agora, ninguém mais corre o risco de cair em um buraco, embora esse risco tenha evoluído para a possibilidade de trombar com um desses objetos por aí. O supercone, que também é conhecido como barril sinalizador, é um objeto que tipicamente é utilizado para sinalização de trânsito, ou então para fechar pistas de forma temporária. Ou seja, seu uso é puramente provisório e suas características físicas respondem a essa necessidade de mobilidade. Contudo, em se tratando da maior cidade do país, os supercones tiveram sua funcionalidade reinventada, e isso já há algum tempo. Esses objetos já fazem parte do folclore local. Por todos os lados, nas zonas norte, sul, leste e oeste, você poderá encontrar supercones tapando buracos em ruas mais do que esburacadas. Para onde quer que você olhe, lá estará um barril sinalizador, deixando ainda mais feia uma aparência urbana que, convenhamos, carece de beleza. Motoristas e transeuntes paulistanos precisam se especializar na arte de desviar dos supercones pelo caminho, além de todos os demais problemas que geralmente acometem uma metrópole do porte de São Paulo. Aliás, problemas são o que não faltam na grande cidade, especialmente em se tratando da qualidade das vias urbanas. Apenas nos primeiros 3 meses deste ano, a Prefeitura Municipal recebeu mais de 65 mil reclamações de moradores por conta de buracos nas ruas. Além dessa questão, outros aspectos demonstram que São Paulo é uma cidade que sofre pesadamente com o descaso do chamado poder público. Em diversas partes da cidade, podemos encontrar barracas montadas a céu aberto, lixo acumulado e toda sorte de depredação. É difícil não afirmar que São Paulo, uma cidade cada vez mais suja e perigosa, já teve dias melhores. Mas qual é o motivo que explica o porquê de a cidade de São Paulo estar tão decadente? Seria um problema orçamentário? A Prefeitura Municipal estaria sem grana para investir em melhorias? Bem, ao que tudo indica, dinheiro não é problema. Pelo menos se compararmos o orçamento da cidade com a grana que está à disposição de outros governos. Seria covardia comparar o orçamento público da capital paulista com o de outros municípios. Afinal de contas, os 96 bilhões de reais que estão à disposição do governo municipal representam uma cifra quase absurda. Melhor seria comparar o orçamento da cidade com o orçamento de estados inteiros. E a verdade é que a cidade de São Paulo dispõe de um orçamento que não apenas é maior do que o de muitos estados brasileiros, ele é quase equivalente ao orçamento de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro. Se o problema paulistano não é a falta de dinheiro na mão da prefeitura, do que então se trata? Bem, a resposta para essa pergunta é bastante simples. O problema é o próprio Estado. Nada explica a péssima qualidade das ruas de uma cidade cujo prefeito dispõe dessa fortuna para trabalhar, a não ser a conhecida ineficiência estatal. Afinal de contas, em que outra instituição nós veríamos buracos que facilmente poderiam ser tapados serem cobertos de forma preguiçosa com supercones? O fato é que, embora a ineficiência do Estado seja conhecida por muita gente e tenha se tornado cada vez mais evidente, ninguém demonstra isso tão bem quanto as prefeituras brasileiras. Os 5.400 municípios espalhados pelo Brasil são testemunhas da incompetência e da ineficiência dos políticos brasileiros em sua forma mais pura. Nesses cantos mais isolados do Brasil, vemos de tudo: prefeitos que tratam o município como seu feudo privado, obras superfaturadas e sem sentido, shows milionários sendo contratados e, é claro, ruas e mais ruas esburacadas. Aqui no canal, nós já tratamos de vários casos hilários e muito curiosos, relacionados a prefeitos e políticos locais e suas ideias mirabolantes. Deixamos como recomendação os vídeos: Prefeitura de Niterói homenageia Paulo Gustavo e prejudica os lojistas, e Prefeitura inaugura estrada com postes no meio da pista. Os
Os links estão aqui na descrição. O exemplo das ruas esburacadas, por sua vez, chega a ser folclórico no Brasil. Praticamente não existe município brasileiro que não tenha suas ruas esburacadas de estimação. Pedaços de chão que são porcamente asfaltados e que logo em seguida já são cobertos de crateras. Afinal de contas, o recapeamento de rua é uma mina de ouro para políticos e empreiteiros, que são eternos amigos aqui no Brasil. O ritual composto pela pavimentação de vias urbanas com asfalto de qualidade duvidosa, seguido do surgimento de buracos nos meses subsequentes, com a consequente necessidade de nova licitação para resolver o problema, é bastante conhecido. Nesse tradicional processo político brasileiro, o dinheiro público vai para o ralo com uma velocidade impressionante. Contudo, é preciso frisar o fato de que a Prefeitura de São Paulo é diferente das demais. Não estamos falando de uma cidadezinha do interior do Brasil. Estamos falando da maior cidade do país, que tem uma população superior à de vários estados brasileiros e um orçamento gigante. A Prefeitura de São Paulo é disputada a tapas por políticos consagrados, que em muitos casos pedem licença de cargos como de deputado federal para concorrer na disputa pelo governo municipal. Afinal de contas, ser prefeito de São Paulo é praticamente um trampolim para o governo do estado e, quiçá, para a presidência da República. Era de se esperar, portanto, que as coisas funcionassem melhor na maior cidade do país. Porém, entra ano e sai ano e os problemas continuam se acumulando na metrópole. E, de fato, nenhum governo será capaz de resolver os problemas de São Paulo, porque o Estado é, justamente, o causador de toda essa bagunça. Desde as coisas mais triviais, como as ruas esburacadas da cidade, passando pela questão dos moradores de rua e chegando até o crime organizado. Todos os problemas têm sua causa relacionada ao Estado. Longe de resolver o que quer que seja, o governo paulistano é capaz apenas de perpetuar esses problemas. O que vemos em pequenos municípios brasileiros, nós vemos também na maior cidade do país. Apenas em proporções muito superiores, é claro. No fim das contas, trata-se de manifestações em escalas diferentes da mesma ineficiência estatal. Políticos são incapazes de administrar orçamentos de forma eficiente, sejam eles de dezenas de milhares de reais ou de dezenas de bilhões. Sempre vai faltar dinheiro para resolver o básico do básico, porque a maior parte da grana será desperdiçada em coisas que atendem apenas ao interesse dos políticos. Quanto à população governada, bem, para essa, ninguém dá a mínima. Ainda que São Paulo tivesse, hoje, o dobro do orçamento que atualmente possui, as ruas da cidade continuariam esburacadas. E da mesma forma que hoje, os políticos fingiriam resolver esse problema enfiando cones nos buracos ou qualquer outra coisa do tipo. Afinal de contas, como costumava dizer Milton Friedman, se colocarem o governo para administrar o deserto do Saara, em 5 anos faltará areia. Para o Estado, o dinheiro nunca é suficiente e os problemas nunca são solucionados de forma definitiva. Na lógica estatal, uma coisa alimenta a outra. Problemas intermináveis justificam gastos recorrentes e cada vez maiores que, na prática, significam apenas mais grana no bolso dos políticos e de seus aliados. O Estado não quer resolver os problemas, porque isso dá trabalho, e também porque, se os problemas forem resolvidos, eles não poderão mais ser explorados. Se os governos construíssem estradas como os antigos romanos construíam, como eles iriam superfaturar licitações constantemente? O que resta, portanto, são soluções ridículas, como colocar supercones para cobrir os buracos nas ruas paulistanas. Isso é digno de comédia pastelão e que nos mostra que, de fato, não dá para levar o Estado a sério. Ao prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, só nos resta reconhecer o seu talento de tomar decisões ridículas e vergonhosas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Tem um artigo legal e quer que o Visão Libertária publique-o? Então, escreva pra gente. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima. Tchau, obrigado.